E para entender o que é o Bitcoin, que é uma verdadeira revolução industrial no dinheiro, temos que entender a história do dinheiro. Pergunta extremamente pertinente. Mas o dinheiro ele surge, segundo o teorema da regressão de Mises, quando as pessoas precisam resolver um problema, que é a coincidência de desejos. Então, se alguém precisa comprar um bem, mas não produz diretamente aquele bem que o vendedor demanda, eles precisam ter um meio de troca em comum. E para isso surge o dinheiro. Ele surge para resolver o problema. Por exemplo, se eu quiser comprar um pão de um padeiro, mas o padeiro não quer uma palestra de economia política. O que eu tenho que fazer? O padeiro quer, por exemplo, uma cerâmica. Eu não sou um ceramista. Nós criamos o dinheiro para que haja essa possibilidade de fazer uma troca. E o dinheiro surge como uma commodity, algo que as pessoas dão valor por si só e que, pelas suas características físicas, ela pode ser transformada em dinheiro porque ela é fácil de transportar, ela é fácil de dividir, ela é fácil de identificar, difícil de falsificar e, principalmente, ela tem escassez. O ouro, ao longo da história, ele foi se sobressaindo como dinheiro por apresentar todas essas características, mas ele não é a única moeda que existiu na história. Então, dependendo do grau de avanço de uma civilização, talvez eles não tenham tecnologia de mineração, eles vão trabalhar com pedras. Existem civilizações que trabalhavam ali com rodelas de pedra, que eles esculpiam e que, pelo fato de ter que ser esculpida, já impunha uma certa escassez. Com sal também, né? Sal, daí que vem o salário dos soldados romanos, né? A palavra salário vem disso. Pedrinhas, se você vai num presídio, você vai ter cigarros, por exemplo, que o pessoal contrabandeia lá dentro. Então, tendo essas características, ela pode ser usada como moeda. A moeda emitida por um Estado, ela começa lá no reino da Lídia, com o rei Croesus. E ele adquiriu um enorme poder monetário que ele não conseguiu transformar em poder militar e, por isso, ele foi conquistado pela Pérsia. Então, a história vai mostrando que poder monetário não significa poder em todos os sentidos. E aí, os reinos, os países, as elites vão trabalhando essa relação que existe entre poder físico, político, militar e poder financeiro, até chegar ao ponto de controlar, monopolizar a emissão de dinheiro. E aí surgem os bancos centrais. O Banco Central é um problema. Ih, vamos chegar lá. Porque o Banco Central é todo o mal que nós estamos combatendo aqui. Tem 10 minutos de live, já estamos... Ele é a razão de ser do Bitcoin, porque o grande trunfo do Bitcoin é tirar o monopólio dos bancos centrais. E o monopólio dos bancos centrais é um monopólio terrível, porque é capaz de escravizar populações inteiras por dívida, emitindo dinheiro falso, que nós chamamos de fiat money. E ele surge justamente para financiar guerras. Guerra dos 9 anos foi financiada assim. Então, quando os governos começam a controlar os bancos centrais, eles começam a destruir as moedas de valor real, como o ouro. Então, ao longo da história do Estado moderno, cada vez mais o ouro vai se tornando indisponível para o cidadão comum, né? O padrão ouro é substituído pelo bullion, depois vem o Nixon e acaba com qualquer padrão ouro. Sim. E a humanidade fica à mercê dos bancos centrais cada vez mais centralizados, até que surge essa tecnologia, que é o blockchain, o Bitcoin, uma tecnologia que eu até queria entender mais. Eu não sou um especialista nessa parte técnica. Mas é interessante que o próprio fato de você perguntar sobre o Bitcoin ser um dinheiro ou não ser um dinheiro, nós não estamos acostumados, mostra o que é a economia de mercado. A inovação vai surgindo de uma forma descentralizada, com o conhecimento disperso na sociedade, de uma forma que nem mesmo nós que usamos essa tecnologia sabemos do que ela se trata. De tão imprevisível, de tão dinâmico, de tão espontâneo que é o mercado. Agora, o debate se o Bitcoin é um dinheiro ou não, aí nós podemos avançar aqui no tema, eu vou terminar minha fala por aqui. Mas para você é dinheiro ou não é dinheiro? Só para eu saber. Eu tinha a opinião de que não e mudei de ideia. Para mim é dinheiro. Grande.